Só que hoje nós entendemos melhor que aquele local está marcado, a maior sinal para a vida de Cristo está lá. Muitos que estudam a palavra já entendeu. Olha aqui, ó. Vamos para o Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 3. O maior sinal para o arrebatamento da igreja está lá. Porque teve origem. Não quero nem falar dele, esse 1:3. Apocalipse? Isso, capítulo 11. 1:3? Isso. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mete dentro de Deus, e o altar e os que nele o adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão as cidades santas por 42 vezes. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha bem, esse templo está construído? Ele está reconstruído hoje? Não. Está? Não. Para você meditar e consagrar, precisa olhar a profecia também na parte geográfica que é inspirada. Agora, no momento, darei as minhas duas, mas como eles virão como defensores e guardiões do templo em Jerusalém. Então, o maior sinal da vida de Cristo é aquele templo ser reconstruído, o segundo templo. Então, nós já somos profetas do terceiro templo, melhor dizer. Por quê? Analise bem. Quando a igreja subir, o templo precisa estar reconstruído. Para qual finalidade? Para receber os dois profetas. E darei poder às minhas duas testemunhas ali, para quem não tem uma base mais fundamental sobre Cristo e o arrebatamento, ali como dá início no Evangelho do fim, através do ministério judaico. Porque nós estamos pregando o Evangelho da sequência ao fim, mas o nosso ministério está prestes a terminar. Porque logo terminar o ministério da pregação do Evangelho, através dos estrangeiros, que somos nós, aí a igreja sobe. Mas quando a igreja subir, o que vai acontecer lá em Jerusalém? Por isso que hoje a planta do templo está em aceleramento. A planta está pronta para a reconstrução. Segundo o ritual ainda da lei de Deus, a novilha vermelha sempre é examinada pelos mestres especializados em cores, referente ao templo a Deus, ainda segundo a lei, já tem sido escolhida para inaugurar aquele templo através do que? Do sacrifício da novilha vermelha. Se os irmãos lerem no capítulo 10 de Números, fala sobre isso. Mas o cristão, hoje, o Espírito de Deus, ele veio para quê? Para abrir a nossa mente e valorizar a palavra. Quem desvaloriza a palavra, a Bíblia diz que ela recebe a graça de Deus em vão e é reprovada. Compreenderam? Analise bem, vamos
diz que a santificação não é uma coisa de segundo interesse, primeiro interesse. Deus nos deu a santificação, independente de ele vem agora ou que venha anos depois. Mas a santificação tem que estar presente. Dê para nós aí em Romanos 11, 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim como Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quem é o libertador? Por que a Bíblia diz assim, ó? Os que confiam no Senhor é como um monte. Por quê? Porque a garantia dos que confia é o trono de Deus. Sião é o mesmo local onde Abraão sacrificou Isaac nas diferentes comunidades. É o local onde o templo foi reconstruído e reconstruído por 2 vezes. E agora a terceira vez, aí Jesus vem citar ali para ajudar as nações e também exerceu o milênio. Agora, quando os romanos começavam a punhalar Israel, criticar Israel, eu não faria isso, não crucificaria Cristo, era plano de Deus para a salvação. O sangue tinha que aparecer. Tinha que aparecer o sangue. E o único de Jesus. Aí Paulo diz: olha bem, os judeus, na verdade, rejeitaram a Cristo, a maior parte da promessa. Mas o Evangelho avançou para os estrangeiros, até o tempo que os estrangeiros serão recolhidos. Não quero que sejais ignorantes acerca desse segredo. O segredo é revelado a todos. Que o endurecimento de Israel veio em parte até o quê? Que a igreja, então, lá no capítulo 20, Mateus também escrito o texto, muitos primeiros serão os derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. Então, quem primeiro deveria encontrar Cristo? Era Israel, porque o plantamento foi feito lá. Mas Israel rejeitou o quê? Rejeitou a fé e continuou de Moisés. Moisés, ainda hoje cedo, pegava num culto de oração dizendo que se o crente não tiver cuidado, ele vive adultério espiritual e ministerial, porque ele usa a fé que é Cristo que liberta e usa a lei dada por Moisés para receber um benefício. Aí é uma mulher com 2 maridos. A igreja, ela é a esposa de Cristo, a amiga de Cristo. Só que ela não pode ser esposa e amiga de Moisés, senão a igreja adultera. Por isso, quando você for fazer um projeto para Deus, não faça segundo a lei de Moisés. E também não é para receber. São projetos que você possa cumprir. Projeto de louvar, projeto de unir, projeto de amar, projeto de perdoar. São projetos que você pode cumprir. Agora, projeto de dia de novo fechado, é impossível você saber certeza que vai cumprir. Aí é o tempo de Moisés. E entra esse perigo. Aí Paulo escreve, ele terminou. Não, escreve que ignorei esse segredo, que a plenitude, sabe o que é a plenitude? O que é? É transformação e controle de temperamentos as pessoas que aceitam Cristo. Aquele que era muito explosivo se torna um verdadeiro paciente e conselheiro. Paulo foi participante da sua plenitude. Paulo colérico, depois que veio a plenitude, Paulo manso, Paulo humilde, Paulo conselheiro, Paulo tolerante, Paulo longânimo. Isso é plenitude. Mudança radical de temperamento e também controle de temperamento. Aquele era muito falante o que deveria, o que não deveria também, agora se torna moderado.
Aí entra o período da pregação do Evangelho do Reino do Fim, aonde o judeu vai salvar muitas pessoas. Os profetas têm essa visão. Aqui na época do próximo tema, nós vamos analisar isso no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias, versículo 23. Glorificado é o nome do Senhor, a glória. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. E os profetas tinham aquela mesma linha de pensamento. Aí entra o ministério judaico. Mas o maior sinal é este: que um dos marouros para a igreja de Israel voltar para o seu lugar. E outro maior sinal: encontrou em meu caso. Se encontrou em meu valente. Pode ler para nós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Cara, hoje, uma pessoa para chegar a Cristo, nós temos essa honra tão grande, nós estou fazendo no sentido geral. E se alguém não falar que Cristo é Salvador, Cristo salvou, Cristo libertou, aí a pregação para todos. A pessoa não chega a Cristo. Um de nós tem que abrir a boca, distribuir folhetos, ou testemunho, ou louvor, ou pregações, ou ensinamento, mas a oportunidade é dada a todos. Mas quando a igreja subir, se um estrangeiro quiser ser salvo, ele tem que chegar até aonde?